Celebração da Paixão do Senhor. A Páscoa de Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Na celebração da Paixão do Senhor, a liturgia não apresenta o sacrifício da missa, mas faz memória da morte do Senhor. A ação litúrgica da Sexta-feira Santa chega ao seu ponto alto na narrativa joanina da paixão daquele que, como o servo do Senhor, anunciado no livro do profeta Isaías, tornou-se o único sacerdote a oferecer-se a si mesmo ao Pai. Toda a vida de Jesus Cristo é oferenda ao Pai. Fora da cruz, não existe outra escada pela qual possamos subir ao céu. Associemos nesta liturgia os nossos sofrimentos aos de Cristo morto na cruz. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leva
será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao ver, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o túmulo dos mortais, o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fôssemos chagados, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguiu o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
da carta aos Hebreus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmão, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé e professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para que conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de tua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Foi entendido, por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procuras? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procuras? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que esses se retirem. Assim
Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem do que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo,
os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar. Eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se tem filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não receba o rei dos
Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Teremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que Jesus disse: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim precederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja bebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-o com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
vamos manter o nosso silêncio. Hoje todo tanto de silêncio que você faz ainda é pouco. Nós acabamos de ouvir a narração da paixão de Jesus. O tempo não oferece para que você faça pregação, porque é uma liturgia grande, mas apenas uma frase de João, quem escreveu o texto. Ele diz para nós: aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Aqui está todo o fundamento desta nossa liturgia. Aquele que viu deu testemunho. Quem foi? João, o caçula do grupo dos 12, que não morreu mártir, morreu por idade, mais de 100 anos, em Éfeso. Cuidou de Maria enquanto aqui na terra ela ficou. Inclusive ele deu orientações para muitos no início do cristianismo. Lucas, por exemplo, antes de escrever o seu texto, bebeu nessa fonte pesquisando. E é baseado em João Evangelista que nós temos 2000 anos de catequese sobre esse momento. Quem viu deu testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Eu passei para que vocês acrediteis. É isso que a igreja ensina para nós. Nós sabemos que no dia de hoje, por volta das 3 horas da tarde, Jesus deu o seu último suspiro e falou: tudo está consumado. Não morreu por ele mesmo, morreu por você, morreu por nós, para que nós pudéssemos acordar a tempo e colocar a nossa vida no eixo e um dia poder ganhar a vida eterna. A salvação é para todos, mas eu posso também fazer como Judas e dizer: não, eu não quero, eu dispenso. E aí então eu faço a minha escolha, eu faço o meu caminho. Mas este morrer não foi por ele, foi por nós. Então, meus irmãos e irmãs, se você quer uma vida de paz eterna, plante hoje para colher amanhã. Nós estamos celebrando aqui a ressurreição. Ele morreu para nos salvar. Amanhã à noite nós vamos vivenciar esse milagre. E depois ficaremos 40 dias com testemunho novamente. Para Tomé, para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, ele vai dando prova de que ele ressuscitou. E que você possa também permitir que ele nasça na sua vida, caso você esteja no caminho da morte. Eu dou testemunho daquilo que eu vi, e ele é verdadeiro, para que acrediteis. Que Deus ilumine a sua vida de cristão praticante. Agora é o momento, convido quem puder ficar em pé, é o momento da igreja rezar pelo povo de Deus. Todos aqui nesse momento estão lembrados, todo mundo, né? Não existe aquele que a igreja fala assim: não, para isso eu não vou rezar. Até pelo ateu, até por aquele que maltrata os seguidores de Cristo, a igreja é mãe e ela cuida deles e ela reza por eles. Então, essa é
esse é um momento tão especial desse coração de mãe da igreja. Nós vamos agora então acompanhar diante de o seminarista vai fazer a motivação de cada um deles e o padre vai abençoar, vai rezar por esse povo de Deus, né? Então, unidos em atitude de profunda oração, nós queremos suplicar ao Pai, por meio de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, para que ouça as nossas preces desta tarde. Oremos, irmãos e irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Rezamos pela Igreja de Deus. Qual igreja? A igreja que Jesus instituiu, a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque é universal, está presente em tudo enquanto é canto. Apostólica porque vocês viram ontem a presença dos apóstolos. Romana porque a sua sede está em Roma. Pedro foi sepultado em Roma, né? Morreu lá. Então, por isso, católica, apostólica, romana. Por que eu sou católico? Porque eu pertenço a essa igreja. No dia que eu falar, não, eu não quero ser católico, ou se tornar então Deus é amor, então o fundador da sua igreja é Davi Miranda. No dia que você falar, não, eu quero ser da Igreja Universal do Reino de Deus, o seu fundador é o Edir Macedo. Enquanto você for a Igreja Católica Apostólica Romana, o fundador da sua igreja é Jesus Cristo. Então nós queremos aqui rezar por essa igreja que caminha já há 2000 anos, tão perseguida, às vezes perseguida até por católicos mal informados, quando atacam o Papa por causa de política, quando atacam o Papa porque não compreende o seu ensinamento. Rezemos por essas pessoas tão pequenas, ao não perceber a grandeza de Deus, aqueles que nos representam. Feche os seus olhos um instante, lembre do Papa Francisco. O seu sorriso, o seu amor para com a igreja. Há 15 dias agora ele teve uma reunião com os jovens, ele respondeu todo tipo de pergunta. Foi uma das entrevistas mais bonitas que eu vi dele. E nós queremos rezar por essa igreja em todo canto. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja católica, apostólica, romana, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu já pedi para você lembrar do Papa, porque logo em seguida era a oração sobre ele. Então continue pensando no nosso querido Papa Francisco. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o concede são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. De Pedro a Francisco, 267 papas. Uma história ininterrupta. É a igreja de Jesus Cristo. Igreja santa e pecadora. É santa porque não é minha. É de Deus. Pecadora porque está nas minhas mãos. Está na mão do Papa, dos bispos, dos sacerdotes. E nós não somos puros, nós também pecamos. Mas no que depende do que é de Deus, ela é santa. E por isso então nosso respeito absoluto ao Papa Francisco. O nosso respeito às hierarquias da igreja. E a necessidade que você, que ama a sua igreja, reze pelos sacerdotes. Porque nós fraquejamos quando você não reza por nós.
nossa comunidade tem um belo exemplo e espero que continue rezando pelas vocações, para que surjam novas e santas vocações. Não basta ter mais um, é preciso que seja santo, é preciso que busque a santidade. Então, na pessoa do Papa, nós lembramos também de todas as nossas lugares onde está a presença do enviado do Papa. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos nesta tarde. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governa por meio dele possa crescer na sua fé, possa crescer no seu amor, na sua fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Miguel, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Os movimentos que tem presente na igreja, as pastorais, os serviços, que nós não tenhamos inveja de um ou de outro, ou pensemos que o nosso grupo é melhor do que o outro. O Espírito Santo sopra onde quer, e nós tomamos força. Cada um, na vocação que recebeu, trabalha pelo reino de Deus. Então, peçamos a Deus que fortaleça os nossos grupos de fiéis que rezam pela igreja. São tantos. Às vezes até vamos se esfraquecendo, porque começa a achar que não tem força. Cada um que pertence a um grupo, agradeça a Deus e peça a graça de renová-lo e de fortalecer. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, seja incorporado no Cristo Jesus. Toda essa assembleia aqui presente são catecúmenos, que acham que não tem nenhum pagão. Então nós somos batizados. Nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Então façamos o nosso esforço de viver como batizado, fazendo bem. Jesus passou pelo mundo fazendo bem. É simples. Não deixe o mau pensamento roubar a cena. Não deixe os sentimentos negativos roubar o espaço. Dentro das suas possibilidades, faça sempre o bem. Em todas as direções. Na direção de Deus, de você mesmo e do próximo, que é filho também de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo santo batismo, sejam confortados entre os vossos filhos e filhas sejam contados entre os vossos filhos e filhas adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. O outro pode pensar diferente de mim, é um direito que ele tem, e eu tenho o dever de respeitá-lo. Ele não é melhor do que eu,
nenhum melhor do que ele, mas o respeito está em todo lugar. Então, se eu sou católico, se eu tenho as minhas devoções, eu preciso ser respeitado. Que o outro também seja respeitado. É muito feio quando nós nas redes sociais, ficamos disputando, tentando ensinar quem já não quer ser ensinado. Respeitemos para sermos respeitados. O importante é que nós sejamos seguidores do Senhor, e o respeito ao próximo demonstra isso. Peçamos respeito e sejamos respeitadores. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresça na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Aqui na nossa região nós não temos a presença de judeus, mas nós temos pelo mundo afora. Belo Horizonte nós temos, São Paulo nós temos. Esse respeito vai também até esses nossos irmãos. Como foi bonito quando eu fiz a visita lá no local onde eles rezam. Que bonito, que dedicação, que amor que eles têm para com o Pai. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Rezemos pelos que não creem no Cristo e por aqueles que parece que creem, mas não vivem. Não é como se não cresce, porque não procura, não faz presença, não demonstra respeito para com Cristo, vive como se ele não existisse. Até foi batizado, mas não vive a fé. Rezemos por essas pessoas alheias ao ser cristão. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconheceram a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar a Deus, ao Deus verdadeiro. Você pode pensar que não é verdade, mas ainda existem pessoas na face da terra que não acreditam em Deus. Acham que tudo que existe foi um acaso, é um Big Bang. Não acreditam em Deus. Lamentavelmente existem esses. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos.
Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Toda eleição passa e depois que o candidato toma posse, ele é governo de todos, daqueles que votou nele, daqueles que não votou. Então, aquele que está do outro lado deve torcer, porque quem vai sair com benefício vai ser o povo de Deus. Então nós devemos sempre pedir a graça, né? A pessoa está no poder, a gente reza, a gente torce para que dê certo, para que as pessoas sejam bem atendidas. Todas as instâncias, né? Municipais, estaduais, federais, a gente tem que torcer para que dê certo. Porque o prejudicado é aquele que não recebe os benefícios. Então peçamos a Deus, tenhamos o coração aberto. As eleições passam, o povo fica. Amemos-nos, respeitemos-nos e aguardemos as próprias eleições. E sabe aquilo que eu quero? Ele alcance o meu desejo. Passada a eleição, rezemos uns pelos outros, torcemos pelo bom êxito de quem quer que seja, que esteja no poder. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança, a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provocações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele para a segurança dos viajantes e transeuntes e repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. A nossa condição humana, ela sempre traz para nós as provações. Isso é fato. E as provações que a vida traz, nós precisamos de aceitá-las. Às vezes ela vem na cor de uma enfermidade, às vezes ela vem na cor de um desemprego, de uma decepção. São muitas as provações. E nós que acompanhamos o Cristo, nós sabemos o quanto ele foi provado. Nós que conhecemos a história dos santos, nós sabemos o quanto que eles foram provados. Basta você ver Sebastião, Antônio, Terezinha, Cássia, e aí por diante. Então, quando a provação bater na sua porta, não briga com Deus, não blasfeme contra Deus. Pega a cruz, carrega a cruz. Se ela veio até você, é porque você tem condições de carregá-la. Menos murmúrios, mais confiança, mais fé. Por isso que hoje a gente reza pelas provações, e não são poucas. Às vezes o casamento dá as mil maravilhas, de repente o caldo entorna. Eu vou desesperar ou eu vou confiar em Deus e achar a solução? Eu vou contar com a graça de Deus. Tome essa palavra para você. Você está passando por alguma provação? Se está, ergue a cabeça. Olhe o Cristo, olhe Maria, olhe os santos e santas da nossa devoção e seja o vencedor. Mas jamais jogue a culpa em Deus. Ou então diga assim, é porque Deus quis. Ele permitiu que você passasse. Nem sempre é Deus. Às vezes somos nós mesmos.
enfrentemos as provações de cabeça erguida. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Se alegre com o seu sofrimento. Sei que não é fácil, mas também não é impossível. Para que você possa se alegrar com as suas provações e com o socorro da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia desse dia pode ser distante, você está cansado, né? A liturgia desse dia, ela passa por 4 momentos muito distintos, que é uma verdadeira catequese se a gente presta atenção. Se não presta atenção, é um rito, vai passando, né? E vai ver que hora que vai terminar. Mas quando nós somos atentos, nós vemos que você passa por 4 momentos distintos. Primeiro, os profetas disseram para nós o que aconteceu. A profecia de Isaías, eles liam a profecia de Isaías, não sabiam do que se tratava, porque ela se cumpriu em Jesus. Depois vem Paulo, que traz para nós aquele conforto, aquele consolo da vivência da fé. Então, o primeiro momento vai ser a palavra de Deus. O que a palavra dizia? Qual era a profecia? Depois vem o momento da igreja que nasceu a partir daquele momento que Jesus ressuscitou. Aí então você reza pela igreja de Cristo. Ou seja, vocês perceberam que não ficou ninguém de fora. Todos são contemplados. Que quando a chuva cai, ela não cai só para os bolsos. Ela cai no terreno de todo mundo. O pasto nasce para todos que têm os seus animais. Vou explicar, né? O pasto nasce, a planta germina para todos que valorizam, que reconhecem e que blasfemam, que cuida da igreja ou que não cuida da igreja. A chuva cai para todos. Por isso que a oração que nós temos aqui era chamada de universal, porque tudo que você imaginar é contemplado. Até aquele que não gosta de Deus, até aquele que não, nem cristão é, todos são contemplados. E depois nós temos esse momento que você vai fazer o seu movimento de vir até Jesus, de beijar a cruz, mas não é a cruz pela cruz. É porque pela passagem da cruz é que você encontra a salvação. Tem que ter a cruz. A nossa vida tem que ter cruz. Para você ter força, você passa pela cruz. E a cruz que Deus coloca para você, não adianta você querer cortá-la ou colocá-la na casa do vizinho, não vai funcionar. Ela é sua, ela é minha, então eu carrego até o fim. Por isso que nesse momento, quando a gente vem, você fala, olha, o sofrimento, você não fica nele. Ele morreu, mas ressuscitou. Quando você perde um ente querido, você não fica no passado, porque você tem a certeza que ele também se fez por merecer, também ressuscitar. Então esse terceiro momento nosso agora é saber, cruzes sempre teremos, e eu não vivo sem ela, eu preciso dela para ganhar o céu. Eu diria que ela é aquela pinguela que você tem para atravessar
né, os abismos da vida, os córregos, né? Quantas vezes a gente passava na pinguela de balanço, então era aquele medo, cai ou não cai? Às vezes a vida é a ponte, ela se torna, a cruz se torna essa pinguela para eu poder atravessar, e eu preciso dela. E falando em bichinho, tem pessoas que não procuram Deus pelo amor, então ele vai ter que passar pela dor para poder chegar a Deus, porque o momento de amor que ele tinha oportunidade, ele desprezou. Às vezes a dor vai ajudá-lo a refletir, a meditar, a aprofundar e chegar aonde ele precisa, porque nós precisamos de Deus. Então quando você vier para beijar o crucificado, pense nas cruzes do mundo, pense na sua cruz e coloque ela sobre o morto que ressuscita e pede a força para você vencer, ao invés de se entregar, de deprimir ou de pensar às vezes até de tirar a vida. Põe no altar do Senhor. Todo mundo tem direito a você faça demorada, porque você dá a oportunidade para todo mundo chegar e encostar e falar assim: eu trouxe a minha cruz, Senhor. Embora que a do Senhor era pesada, eu me ajuda a carregar a minha também. E depois de tudo isso, o quarto e último ponto, eu alimento. Mesmo no túmulo, Ele nos dá o alimento. Nós somos alimentados, porque Ele instituiu esse momento ontem. Aí a gente volta para casa alimentados. Depois do jejum que você fez, você coloca no altar do Senhor, né, esse momento, o alimento celestial. Então nós agora vamos buscar esse grande mistério, porque é um mistério palpável, que é a cruz para ser venerada, né? Para que nós saibamos que pela cruz é que eu ganho a ressurreição, vitória, tu reinarás. É isso que a gente vive nesse momento. Primeiramente vocês vão contemplar, você que está na direção, contemplar esse sinal. Olha que sinal triste, em comparação com o de sábado à noite. Olha que tristeza. Cruz, a dor, o sofrimento. Eis o lenho da cruz, na qual vendeu a salvação do mundo.
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Nós lembramos que no dia de hoje, quem traz a sua coleta, ela não pertence a nós. Ela é enviada para o Papa, que ele cuida, desde as origens da Terra Santa. Então, qualquer quantia, qualquer igreja que tem, a gente envia para lá, para esse cuidado com a Terra Santa, porque de lá que brotou toda a nossa fé, toda a nossa existência cristã. Então, se você trouxe a sua coleta, nós enviaremos a partir da próxima semana. Primeiramente, os auxiliares do altar, depois, então, o povo de Deus, sem pressa, nós vamos. Aqui tem espaço dos dois lados, então nós podemos ao mesmo tempo aproveitar dos dois lados, mas por banco. Carreira de banco, outra carreira para não enrolar. Tem espaço para todo mundo.
desta liturgia, gostaria de convidar a vocês a contemplar esse cenário, sem uma palavra sequer, contemplar a cruz sobre essa mesa, esse despojamento. É o grande mistério da nossa fé. Contemple o cenário. Essa cruz que saiu vitoriosa no terceiro dia. Maria Madalena foi bem de madrugada para visitá-lo no túmulo. O túmulo estava vazio. Fiquemos em pé, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós já ouvimos o barulho do alimento que nós vamos receber daqui a pouco. Prova de amor maior não há. Nem na morte Ele nos deixou só. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, perdoados pela nossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Felizes estão os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas diga uma palavra e receberei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde agora e para a vida eterna. Amém.
Ó Jesus, sumo eterno sacerdote, fiel a vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas, e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-nos fortes e perseverantes na sua oração. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos. A semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa, que não faz corações dos homens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores, São José, A celebração de hoje termina em silêncio com a oração, depois a gente sai silenciosamente, lembrando a morte. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje você não faz o sinal na fronte como faz na missa do dia a dia. Do jeito que você entrou, você está. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso amado Filho Jesus Cristo, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.